Nós vamos conversar um pouquinho com os irmãos sobre um tema que me é muito caro, muito precioso. Já há bastante tempo eu tenho caminhado, conversando com muitas pessoas, conhecendo os corações, as histórias, algumas alegres, outras nem tanto alegres, outras muito tristes, muito tristes. E a gente aprende a ler o coração desse povo, a gente aprende a ler a alma desse povo. E eu tenho descoberto que, por uma questão de minha própria natureza, eu tenho tido muita empatia com as questões que acometem as pessoas com as quais eu lido. Tenho sofrido muito com eles também, tenho chorado muito com eles também, às vezes sozinho, e tenho percebido, irmãos, a imensidão de dores que acometem as nossas almas, os nossos corações, pelos mais diversos motivos, alguns imagináveis, outros inimagináveis. E aí o Senhor tem me feito caminhar um pouco, não apenas em oração, mas em meditação, em reflexão e em leituras. E Deus falou ao meu coração que nós hoje à noite estivéssemos conversando sobre um tema que é muito importante para todos nós. E o tema é: deixe Deus, deixe Cristo cuidar de sua dor. Deixe Cristo cuidar de sua dor. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 até o 43, você pode ficar sentado, não tem problema. A leitura é um pouco longa. Você pode, como eu já disse, acompanhar pela sua versão, ou pode acompanhar ali pelo telão. Marcos 5, do 21 ao 43. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou em minhas roupas? Os seus discípulos disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga,
a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito, e entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas está dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Deus de toda graça, bondade e consolação, estamos diante do Senhor nesse tempo para cultuar ao Senhor. E já o temos feito. Reconhecemos a sua presença e nos alegramos no Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós agora estamos aguardando do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Ó Deus, por misericórdia, usa-me segundo a tua santa vontade. Esconda-me atrás da sua cruz e que a minha boca seja a boca do Senhor nesse tempo de reflexão. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus queridos, como eu disse já há bastante tempo, caminhando com as pessoas no compromisso do ministério, conhecendo as histórias, as mais bonitas, as mais não tão bonitas, algumas terríveis, o nosso coração vai se tornando uma extensão das vidas com as quais nós lidamos, e os problemas destas pessoas e as dores destas pessoas passam a ser também os nossos problemas e as nossas dores, de forma que quando elas riem, nós rimos, quando elas choram, nós choramos, quando elas se alegram, a gente se alegra. Eu costumo brincar com as pessoas quando eu as encontro e pergunto para elas o seguinte: como você está? Você está bem? Ela: eu estou bem. Eu falei: bom, se você está bem, eu também estou bem. Então, por favor, não fique mal, porque senão eu também vou ficar mal. Mas essa é uma forma carinhosa de fazer com que a pessoa entenda que eu estou muito preocupado com ela. E a gente vai caminhando, vai conhecendo as histórias, vai se delongando nos relacionamentos, e a gente chega diante de um desafio muito grande, como cristão, não apenas como pastor, mas como cristão, que é o desafio de levar a pessoa, com todas as suas dores, a Cristo, para que Cristo cuide da dor dela ou das dores delas. O papel da igreja é esse, irmãos: levar as pessoas a Cristo. Deixe Cristo cuidar da sua dor. Permita-me ler um breve texto que eu fiz na introdução, antes de mergulharmos no texto, que penso ser muito importante a respeito da dor. Prestem atenção, eu vou ler com bastante calma. Por definição, a dor é uma sensação desagradável que pode limitar as habilidades e as capacidades de uma pessoa para seguir a sua rotina diária. Geralmente atua como um sinal de alarme para alertar que alguma coisa não está bem. A dor pode ser física,
e emocional, sendo que a dor emocional geralmente leva a uma dor no corpo, a uma dor física. Em muitos casos, as dores do corpo, tais como dores de cabeça, dores no peito, dores no estômago, dores nas articulações do corpo, entre outras, são sintomas de que o emocional não está nada bem e que a pessoa precisa de ajuda. A dor causa desânimo, tristeza, preocupação e medo. Principalmente, medo da morte. Afinal, uma dor não curada pode se desdobrar e chegar até o óbito de uma pessoa. Uma pessoa com dor constante e profunda geralmente é levada a um estado de questionamento sobre situações muito importantes da vida, tais como: por que isso está acontecendo comigo? Quem nunca fez essa pergunta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Quando serei curado desta dor? Como conseguirei viver com esta dor durante tanto tempo? Será que vale a pena continuar vivendo com essa dor? Aceitando ou não, nós vivemos em um mundo cercado de dores. Dores físicas, dores emocionais, dores sociais, e aqui eu incluo as dores familiares, dores religiosas e mais tantas outras que não precisamos classificar aqui. Diante desta realidade que nos acomete, o que é muito importante é entendermos que as dores não são escolhidas por cada um de nós. Elas nos vêm arbitrariamente, contra a nossa própria vontade e prazer. Afinal, ninguém tem prazer nas dores, não? Nos surpreendem, nos prejudicam, algumas vezes nos tiram o que ou aqueles que amamos e abrem um espaço em nossa caminhada de felicidade. Diante da impossibilidade de resolvermos o problema das nossas dores, considerando que nós somos os objetos das dores que nos vêm de fora, precisamos buscar ajuda na única pessoa que está acima de todas as dores, e esta pessoa somente é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, aquele que está acima de todas as dores, mesmo tendo experimentado no tempo em que andou entre os homens as dores físicas a ponto de chegar à morte. Desta forma, então, o que o texto lido tem para nos ensinar a respeito do cuidado de Jesus Cristo sobre as nossas dores? Que lição nós podemos tirar do texto que nós lemos? Primeira consideração: o texto nos mostra duas histórias muito duras. Jesus Cristo andou entre os homens, conhecendo o coração dos homens, num tempo de muita dificuldade, de muita pobreza, de muitas lamúrias, de muitas explorações sociais e políticas, de muitas deficiências econômicas, fazendo bem, curando a todos, amando todas as pessoas que iam a Ele. Os evangelhos nos mostram isso, que todas as pessoas que iam a Jesus iam com suas dores e Ele as curava. Mas esse texto, de uma forma muito particular, nos mostra duas histórias de dores. A primeira história, a história de um pai, a dor de um pai diante da possibilidade da morte da sua filha, possibilidade que
que se concretiza. Possibilidade que se concretiza. O texto diz que esse homem, chamado Jairo, chega até Jesus e diz: a minha filhinha está doente, por favor, cure a minha filha, vá até a minha casa e cure a minha filha. A dor de um pai diante da possibilidade da morte de sua filha, que se concretiza. Para esse pai, e eu creio que para todos os pais aqui representados e aqueles que estão também nos assistindo, a possibilidade de perder a filha amada, o objeto do seu carinho e cuidado, arrancaria dele o coração, tiraria dele todas as possibilidades de sonhos e de realizações afetivas, de construir uma linda história familiar. Perder a filha significava para aquele pai perder a esperança de continuar caminhando alegremente na vida. Mas a sua filhinha morreu. A sua filhinha morreu. A expectativa da dor se torna numa dor real. Essa é a primeira história. A segunda história, a dor de uma mulher que por 12 anos sofria de uma intensa hemorragia que nenhum médico conseguiu curar. Gastou tudo o que tinha e nada de resolver o seu problema. Mas deixe-me te falar uma coisa. Se você lembrar exatamente do comportamento dela diante de Jesus, você vai concordar comigo em uma questão muito interessante. Eu acredito que pela reação desta mulher diante de Jesus, ela sofria, juntamente com o seu problema hemorrágico, obviamente, de uma enorme dor emocional. Uma baixa autoestima, depressão e angústia, além de profunda vergonha por não poder participar ativamente da vida social da sua comunidade. Uma mulher no estado dela era considerada impura, ninguém podia se aproximar dela. 12 anos de sofrimento, 12 anos de dores, além das dores ocasionadas pela hemorragia. Vergonha, depressão, baixa estima, por não ser aceita por sua comunidade. Duas histórias muito doloridas. Um pai que perde a sua filhinha e uma mulher rejeitada pelo seu próprio corpo e pela sua família e patrícios. Mas a Bíblia diz que eles assumiram uma postura. Eles não se entregaram às suas questões. A Bíblia diz que eles foram até Jesus. Eles ouviram falar de Jesus. Ouviram que Jesus curava. E foram até Jesus, tiveram uma atitude muito importante diante da sua situação e diante da possibilidade de encontrarem Jesus, por isso foram até Jesus. E deixe-me te falar uma coisa, muitas pessoas, diante dos problemas, têm atitudes muito erradas, muito erradas. Algumas querem resolver os seus problemas de qualquer maneira, eliminar as suas dores de qualquer forma, custe o que custar. Custe o que custar. Ontem eu vi um testemunho de um jovem, uma formatura que eu fui, meu aluno também, que era
dono da casa de show Faraó, aqui em Itaboraí. Ele era um grande empresário. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Bebidas. Ele bebia uma caixa de vodka fechada todo final de semana. Viciado em heroína e cocaína. Cheio de problemas. Muito dinheiro. Amigo de grandes personagens. Mas ontem ele se formou em bacharel em teologia e já vai ser consagrado a pastor na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Mas ele declarou o seguinte: a minha alma doía, meu coração chorava, e eu não conseguia entender por quê. Eu não sabia por quê. Eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha poder, eu era dono de uma das maiores casas de show em Itaboraí. Milhares de pessoas se reuniam todo final de semana, muito dinheiro, mas a minha alma chorava, gritava de dor, e eu não sabia por quê. E um dia, a minha mãe me falou assim: você aceitaria receber uma oração? E ele, que não gostava de crentes, ele disse: aceito. Ele recebeu aquela oração. E ele disse que daquele dia em diante, alguma coisa mudou na vida dele. E ele ainda não entendia isso. Mas na semana seguinte, ele teve um desejo muito grande de ir a um culto. E ele, com muita vergonha, né? Ele se escondeu e foi ao culto. E quando ele chegou no culto, o Espírito Santo falou ao coração dele. E ele se derramou diante de Deus e aceitou Jesus como Salvador. Ele é um jovem, muito querido, um grande amigo meu. O corpo todo tatuado, em função da vida que levava. Mas ele ontem falou o seguinte: Jesus tirou as minhas dores. Jesus me libertou do vício. E ele disse o seguinte: em uma semana, Jesus me tirou a bebida e a cocaína. Eu até tentei usar, mas passei mal. O que Deus fez na minha vida foi um milagre. Porque nós sabemos, irmãos, da famosa crise de abstinência, né? De quem é viciado. Mas ele falou tranquilamente: em uma semana, Jesus me tirou a cocaína, a bebida, e eu fechei a casa de show Faraó, e agora eu vivo da graça de Deus, porque não tenho mais dinheiro. Mas eu não quero voltar para aquela vida. Eu não quero voltar para aquela vida. Atitude correta. Atitude correta diante de Deus. Esses dois personagens da história tiveram atitudes certas. Ambos reconheceram as suas dores e as suas limitações. Eles não bateram no peito e disseram: eu vou resolver o meu problema. Isso é fácil. Isso é muito fácil para mim. Ou, não tem mais jeito, 12 anos, não tem mais como. Vou morrer assim mesmo. Não. Eles reconheceram as suas dores. Isso está doendo, eu não aguento mais essas dores, não dá mais, e eu não consigo fazer nada, eu não tenho como fazer nada. Como fazer alguma coisa diante da morte iminente? Como? Dizer para a pessoa: não, você não vai morrer, fique tranquilo. Como fazer alguma coisa diante de um problema de 12 anos que ninguém conseguia solucionar? Eles disseram: não temos condição.
está doendo muito, mas nós não podemos resolver os nossos problemas. Primeira atitude, reconheceram as suas dores e as suas limitações. Segunda atitude, em reconhecimento das suas limitações e das suas dores, eles decidiram ir ao encontro de Jesus, por reconhecerem que apenas Jesus poderia ajudá-los em suas dores. Há alguém, há uma pessoa, e essa pessoa é extremamente poderosa, ela tem condições, ela pode resolver os meus problemas, então vamos até ela, da forma que estamos, da maneira que estamos, vamos levar as nossas dores a Ele. E aí não há outra opção senão buscar naquele que está acima de todas as dores a solução para as suas próprias dores. Vamos ao encontro de Jesus. Não vamos ao encontro das festas, não vamos ao encontro das bebidas, não vamos ao encontro das drogas, não vamos ao encontro da sexualidade desenfreada, da imoralidade, dos prazeres passageiros, efêmeros. Não, vamos àquele que de fato pode resolver os nossos problemas. Definitivamente. Vamos até Ele. Terceira atitude. Ambos chegaram humildemente diante de Jesus e lhe pediram socorro. Por favor, eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor cure a minha filhinha. Eu não tenho condições. Por favor, me socorra. Eu vejo pessoas que estão no fundo do poço, com a vida totalmente destruídas, totalmente, sem nenhuma opção de solução. Mas mesmo assim elas permanecem rígidas, duras, e não querem pedir socorro. Algumas chegam realmente a morrer com o seu problema, mas não querem pedir socorro, porque são escravas do orgulho. Mas essas pessoas, esta senhora e este homem, foram diante de Jesus e disseram: por favor, eu preciso que o Senhor me socorra, que o Senhor me ajude, que o Senhor me cure ou cure a minha filha. Atitudes corretas diante de Cristo têm uma reação de Cristo extremamente positiva. Quando Cristo está diante dessa situação e da atitude dessas pessoas, obviamente Ele responde a estas questões, Ele responde a estas pessoas de pelo menos duas formas muito interessantes. Primeiro, olhando para estas pessoas no seu estado de dor, pedindo por socorro, Cristo as trata com atenção e profundo amor e carinho. Ele não as rejeita. Lembra quando a mulher toca em Jesus? O texto diz que Jesus percebeu que saiu o poder dele, mas havia uma grande multidão. E ele pergunta: quem me tocou? A resposta das pessoas que estavam com Jesus foi: mestre, está todo mundo te tocando, mestre. O senhor está no meio de uma multidão muito grande, não tem como as pessoas não tocarem no Senhor. Vozes pecaminosas, estranhas, que procuram nos afastar do poder curador de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que Jesus tem plena consciência de quem Ele é e do que acontece com Ele na relação com as pessoas. Ele diz: absolutamente,
alguém me tocou de uma forma diferente. Saiu virtude de mim. Eu senti isso. Vamos parar e vamos até essas pessoas. Ele foi às pessoas e as tratou com atenção, com carinho, com amor. Absolutamente não foi de outra forma. Isso é muito importante, porque muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, quando a gente vai evangelizar, né? Mas deixa primeiro eu parar de fumar, mas deixa primeiro eu parar de beber, deixa primeiro eu parar disso, parar daquilo, para poder, né, eu ir para a igreja com vocês. Essa é uma das desculpas mais absurdas que a gente pode ouvir, porque a Bíblia nos fala que Cristo nos atende com muito carinho, com muito amor, da forma que nós vamos a Ele. Não importa em que estado nós estejamos. Esta mulher estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia e ninguém podia sequer se aproximar dela. Este homem estava com a sua filha na iminência de morte, que de fato morreu. Não importa o seu estado, não importa a sua situação, não importa o seu problema, não importa a sua dor. Se você for a Cristo, Ele vai te dar atenção. Ele vai olhar para você e vai tratar você com carinho e com amor. Segunda atitude de Cristo, quando essas pessoas vão até Ele. Cristo entra na vida destas pessoas e reconstrói a sua caminhada de felicidade. Ao Pai, Ele traz a menina da morte para a vida. Ela está dormindo. Ela está dormindo, não está morta não. As pessoas zombaram dele. Afinal de contas, todo mundo sabe o que é uma morte. Todo mundo reconhece quando alguém está morto. Mas Jesus traz a menina da morte para a vida. E a mulher, Ele cura completamente da sua hemorragia, com um adendo, gratuitamente, sem cobrar um centavo. Por quê? Porque Ele entrou na vida dessas pessoas, Ele entrou no coração, Ele entrou na alma e reconstruiu aquilo que eles haviam perdido, que é a esperança. Pois bem, já caminhando para o final da nossa reflexão, diante de tudo que já foi exposto, foi conversado, a gente tem uma pergunta para um desdobramento de reflexão. Qual é então o significado destes milagres na vida destas pessoas? Jesus não fazia absolutamente nada sem nenhum objetivo de construção. Absolutamente. Várias vezes Jesus curava as pessoas e dizia: vai, não peques mais, teu pecado está perdoado. Faça isso, faça aquilo, porque Ele tem um objetivo, que é nos fazer entender a verdade por trás do milagre, a realidade por trás do milagre, a intenção de Deus por trás do milagre. O milagre é apenas a ponta do iceberg da graça de Deus, daquilo que Ele pretende fazer em nossas vidas, porque foi isso que Ele fez com Jairo e com essa mulher. Então, qual o significado destes milagres na vida destas pessoas? Primeiro significado: Cristo resgata a esperança de uma caminhada feliz, mesmo diante dos desafios que a vida nos propõe. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei, eu não tenho a menor ideia de qual é a sua dor, eu não sei por que motivo você está derramando lágrimas. Mas o que eu posso te afirmar, com certeza, com base na experiência registrada no Evangelho de Marcos, de Jairo e desta mulher, que com certeza Cristo vai resgatar a sua caminhada de felicidade, mesmo diante dos desafios que a vida te propõe. Não importa.
Não importa. Talvez você não esteja mais satisfeito com o que está acontecendo com você, tenha até perdido a esperança e o desejo de viver. Mas Cristo pode resgatar a esperança e a alegria que você perdeu. Segundo o significado. A cura de uma dor por Cristo é a cura de todas as dores da vida. A cura de uma dor por Cristo é a cura de todas as dores da vida daquela pessoa que se entrega plenamente a Jesus Cristo. Ele não cura pela metade. Ele não cura só a dor de dente. Ele cura a dor da sua alma. Ele cura a dor do seu coração. Ele cura a dor da sua família. Ele cura a dor da sua caminhada, porque a cura é completa. Ele não cura pela metade. Quando Cristo cura, Ele cura integralmente, totalmente, plenamente. Então, meu querido, não importa qual seja a sua dor, a única certeza que eu tenho é que, se você está com dor, Cristo pode cuidar da sua dor. E somente Cristo pode cuidar da sua dor. A dor da sua alma, a dor da sua mente, a dor do seu coração. Deixe Cristo cuidar da sua dor. Essa é uma noite que nós precisamos estar pensando bastante sobre isso. Quantas dores, irmãos! E se tem uma coisa que a dor faz, é doer. A dor dói, incomoda, machuca, tira lágrimas, desanima, porque a dor dói. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que Cristo está aqui. Está olhando para o seu coração, olhando para a sua vida, para a sua história. E nesse momento, Ele está querendo te alcançar. Nesse momento, Ele quer cuidar de você. Plenamente, totalmente, em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos, em todos os lugares. Deixe Cristo cuidar de você. Deixe Cristo cuidar da sua dor. Para isso você precisa tomar uma decisão. Você precisa entregar a vida para Jesus. Ou se reconciliar se você está afastado dos caminhos do Senhor. E essa é uma oportunidade que nós estamos, como igreja, te concedendo diante de Deus, com a permissão de Cristo, para que você tome essa decisão. Por isso, eu abro a oportunidade do convite. Se você quer aceitar Cristo como Salvador e deixar que Ele cuide da sua dor, ou retornar para os caminhos do Senhor se você estiver desviado, dê apenas um sinal para eu te identificar e orar por você. À minha direita nós temos, à minha direita, penso que não, acho que todos são crentes. À minha esquerda nós temos alguém para entregar a vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo e deixar que Ele cuide da sua dor. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora. Penso que não. Você também que está conosco através da internet, que tem ouvido a palavra do Senhor, deixe Cristo cuidar da sua dor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrar a Deus com um grupo de louvor.